Olá pessoal, esse é um desses vídeos que eu tenho um imenso prazer de fazer, porque eu estou partilhando uma leitura com vocês. Então, quando eu comprei a Conjuração Anticristã, eu sabia que ele ia ser muito útil aqui para o canal, pelos temas que nós abordamos e pelas vias que Dom Estevão já usava para defender a igreja, né? Que é sempre combater as heresias, as apostasias. E uma grande apostasia a gente sabe que foi a de Lutero, né? Que abandonou a fé católica. E Lutero começou, já ainda escopado, né, pelo renascentismo, ele começou uma cruzada, né, contra a Igreja Católica, contra os nossos princípios, e o que adveio disso foi uma série de divisões, de fragmentos da fé, né, cristã. Então, com todo o respeito que nós devemos ter pelos nossos irmãos protestantes, na verdade o que Lutero plantou não foi a salvação e nem o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus, ele se fundou sobre a vontade de Cristo, e a vontade de Cristo foi fundar a igreja com uma fé apostólica, uma fé que vem sendo de geração em geração trazida até nós, até nossos tempos. E até então, antes do cristianismo, vigorava um sentimento de paganismo, né? Esse sentimento que a gente vê retomar nos dias de hoje. E quando eu comecei a ler o capítulo 2 do livro do Monsenhor de Lassos, né? Eu fiquei apaixonada, eu quero partilhar essa leitura com vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é como se a gente estivesse vendo uma doença, né? Então você não vê o câncer, você vê os sintomas do câncer, né? Você vê o que é o câncer através dos sintomas. O câncer é o nome da doença, mas os sintomas é que mostram que doença é essa. Então o paganismo é uma doença, o paganismo é a doença do espírito, da qual Cristo veio nos resgatar. Cristo veio curar a gente de uma escravidão baseada numa falsa liberdade, em que nós éramos escravos do nosso próprio prazer, né? do nosso próprio modus vivendi, né? Nossa maneira de viver, e ele veio trazer a maneira dele de viver. Porque tanto ele nos conhece de dentro para fora, como ele nos fez, nos formou, ele é o verbo de Deus, então quando Deus formou o mundo, Cristo estava ali, né? E o Espírito, que é o amor que nos une, está sendo posto de lado. Por quê? Porque esse prazer que a civilização pagã sempre buscou, as riquezas, o prazer, o ter, a vaidade, né? O ter, o poder e o ser, isso isola a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque a vaidade e o orgulho não são compatíveis com a natureza de Deus, né? Que Deus vamos dizer, o ser mais puro que tem. Então a pureza é que nós nos encontramos não em nós mesmos, mas em Deus. Então a gente vê que o paganismo é o antropocentrismo. E daí isso gera todas as outras divisões e coisas. E é sempre o homem fixado nele. O homem fixado em coisas que não são, vamos dizer, a sabedoria, né? Porque no fundo é isso. Então, eu peguei como sintomas que a gente já... depois eu vou ler, vocês vão entender, depois que eu ler o Monsenhor. Mas eu só queria começar, porque depois no final eu não vou fazer comentário. Eu vou fazer meu comentário agora no início. Eu queria pegar com vocês esses sintomas do paganismo, né? Vamos dizer que nós vivemos o paganismo, aí veio o cristianismo até o final da Idade Média, né? Com força, modificando as culturas, os governos, os príncipes, né? Por mais que existisse, como o Monsenhor vai dizer, os bons e os maus, isso foi modificando, foi civilizando a nossa conduta um tanto selvagem, de conquistas, guerras e tudo por esses dois... pelo prazer e a riqueza, né? Essas duas coisas que vieram sustentando a civilização pagã. E nós hoje estamos afundando nessa civilização. E é por isso que eu faço esses vídeos, porque nós cristãos somos a barreira, somos a tábua de salvação disso sim. Porque nós vamos, além de termos que obedecer o ser humano, né, que é Deus, na pessoa de Cristo, né, que é ser humano e Deus ao mesmo tempo. Então ele não é uma divindade que nos fala através de coisas sensíveis que podem ser tumultuadas pelo nosso próprio ego, né? Na verdade, ele é o próprio Deus, então não há erro. Então quando ele vem e fala a nossa língua, vem e fala, vivendo o que a gente viveu, ele dá toda a certeza, embasamento, pelo testemunho dos apóstolos, da vida dele, da ressurreição dele e pelo sangue dos mártires, da importância que é da sua vida por essa verdade. Então a nossa igreja é sustentada por uma série de conceitos e experiências de vida que a gente vê desconstruir facilmente quando a gente se liga a Deus. Não é fácil ver quando você não está tão ligado a Deus. Você é facilmente enrolado e você não acha que não tem nada demais. Mas quando a gente está ligado na intimidade com Deus, pela oração,
pelo estado de graça, por tudo mais, fica muito mais fácil ver. Então, os sintomas que eu apontei aqui, vamos dizer que seja exemplificativo esse rol, não é exaustivo, tá? Eu coloquei assim, esses sintomas dessa nossa volta ao paganismo, que é isso que a gente busca combater aqui, né? A divisão de ideias sobre a fé cristã. Isso já começou lá com Lutero. E na busca do prazer. Que prazer era esse? Poder divorciar e casar de novo, o que a igreja nunca permitiu. E hoje temos 2 santos, né? Se vocês forem buscar, esqueci o nome. Mas eu sou esquecida mesmo. Mas são 2 santos que foram martirizados até por conta disso, né? Essa barreira contra essa heresia, né? De achar que você pode estar casado, ter um sacramento e desfazer o sacramento como se nada tivesse acontecido. Então, essa divisão de ideias sobre a fé cristã foi o início, né? Esse racha foi o início da vida pagã, do retorno, né? Aos abismos mesmo da civilização, né? E que Deus veio nos trazer a redenção desse abismo. Então, vamos dizer, a negação de Cristo é a volta para esse abismo. Então, essa versão de ideias sobre a fé cristã foi a segunda etapa, porque além de dividir, agora eu não quero mais nenhuma, né? E aí você começa a ver as outras etapas, né, das ideologias da civilização pagã começarem a florescer com mais força. Então, esse fruir da vida e dos bens, que são a busca da riqueza, do prazer, é o status, é um carro, é uma casa, é uma roupa, é uma coisa de marca, né? Isso é uma cultura totalmente pagã e muitas vezes a gente está introduzida nela. Que geram, como o Monsenhor Delossos diz, o quê? A escravidão é a guerra. A escravidão de você, começar de você, a escravidão dos outros para conseguir o que você quer, que era o paganismo. Hoje é um outro tipo de escravidão, que é a colonização das mentes, que a gente já tem falado aí no globalismo, né? Ou a força, como no comunismo, né? E a guerra, que é esse desentendimento. Agora não mais pelo bem do cristianismo, como era antigamente, o Monsenhor Delossos fala isso, mas agora por quê? De volta por essa busca, né, do ter, da conquista, da vaidade, do orgulho. As nações também não se encontram mais. Então, eu coloquei aqui como sintomas disso a destruição do núcleo formativo do ser humano, que é a base é onde se desenvolve a fé cristã, né, onde se ensina os filhos a amarem a Deus. Então, excluindo esse núcleo formativo, entregando a educação dos filhos para o governo, com embasamento legal, você diminui essa força já. Você joga a mulher no mercado de trabalho e já diminui essa força. Então, essa entrega da educação nas mãos dos governos já vai acumulando. A escassez de exemplos na vida matrimonial, por quê? Porque agora os cônjuges, ao invés de sacrifícios e renúncias, buscam o quê? A riqueza e o prazer. Então, os cônjuges, na vida matrimonial pagã, estão buscando isso. Cada um busca acrescentar a riqueza e cada um possa usufruir disso, ter o prazer sobre isso. Entre eles, entre si, e daí começam todas as outras permissões que vocês podem imaginar. Então, eles também não são mais um exemplo para a família, para os filhos, de renúncia, de sacrifício, de sustentar a palavra, a promessa dada a Deus. Então, já vem a decadência também, que também se expressa artística e culturalmente. Aí você começa a ver que essa informação desse tipo de vida, ela é expressa, vamos dizer que a doença é isso. Então ela se expressa, essa doença, né, no âmbito artístico, no âmbito cultural, que é o que as pessoas estão querendo comprar, né? São cenas de sexo, cenas de prazer, cenas de violência. Isso é o que está no coração do homem hoje, né? Pelo paganismo. As drogas como fuga de uma realidade que não preenche, especialmente o álcool, que é uma droga socialmente aceita. Quantas pessoas você conhece à sua volta que começam com uma cerveja, daqui a pouco estão em 2, 3, 4, 10, 20 cervejas e nunca estão saciados? Por quê? É o vazio de Deus, da vida que elas estão levando, e procuram preencher com coisas que... Preencher não, procuram esquecer com coisas que vão alienar. Então, o final de semana, que é o tempo que você não está buscando nem riqueza, nem nada disso para sua vida, você ou está buscando prazer ou está buscando uma alienação do que você não vai ter para curtir, na verdade, no final de semana, que é a verdade, que é o amor a Deus, que é isso que te preenche. Então, vamos dizer que eu estou passando muito, né, suavemente por esses temas, só para dar uma ideia. A busca de uma programação, né, ou de uma instrução alienante, e muitas vezes são esses programas de séries, né, que são longas, e novelas que não dizem nada e que tem muitas dessas cenas que eu citei há pouco,
uso de álcool, uso de droga, sexo. Qual série hoje que você vê que não tem cena de sexo, ou de violência com sexo, ou de álcool, ou de droga? Quer dizer, quase tudo está permeado disso. Então esses são os sintomas dessa doença e que, em última análise, se expressam aqui nesses movimentos de rua, nas mídias, pelo ataque verbal. Isso mostra como as pessoas estão agressivas em guerra, né? E sem o culto de Deus, que, como diz o evangelho de hoje, não julgueis e não sereis julgados, né? E o que quer dizer isso pra gente? Não é o relativismo, é pensar que aquele que está no mau caminho merece o quê? A nossa oração, mas em primeiro lugar o nosso exemplo, para que ele possa ver ali uma nova vida e daí ele realmente possa querer ter algo diferente na vida dele. Então, terminada a minha análise, eu quero passar para aqui Monsenhor Delaucios, porque é um trechinho um pouco longo, mas eu quero muito que vocês prestem atenção. Vamos ver se eu consigo ler todo ele para vocês. A civilização cristã procede de uma concepção de vida diversa da que dera origem à civilização pagã. O paganismo, empurrando o gênero humano para o declive em que o pecado original o colocara, dizia ao homem que ele estava sobre a terra para fruir a vida e os bens que este mundo lhe oferece. O pagão não ambicionava, não buscava nada além disso. E a sociedade pagã estava constituída para oferecer esses bens tão abundantes e esses prazeres tão refinados, ou também tão grosseiros quanto possam ser, para aqueles que os desejassem. A civilização antiga nasceu desse princípio. Todas suas instituições dele decorriam, sobretudo as duas principais, a escravidão e a guerra. Pois a natureza não é suficientemente generosa e naquele momento, sobretudo, não tinha sido cultivada pelo tempo necessário e bem o suficiente para proporcionar todos os prazeres cobiçados. Os povos fortes subjugavam os povos fracos e os cidadãos escravizavam os estrangeiros e até seus irmãos para obter produtores de riqueza e instrumentos de prazer. O aparecimento do cristianismo fez o homem compreender que devia procurar em outra direção a felicidade, cuja necessidade não cessa de atormentá-lo. Ele destruiu a noção que o pagão criara da vida presente. O divino Salvador ensinou-nos por sua palavra, persuadiu-nos por sua morte e ressurreição, que se a vida presente é uma vida, ela não é a vida para a qual seu Pai nos destinou. A vida presente não é senão a preparação da vida eterna. Aquela é o caminho que conduz a esta. Nós estamos em via, diziam os escolásticos, caminhando ad terminum, na estrada para o céu. Os sábios de hoje exprimiriam a mesma ideia, dizendo que a Terra é o laboratório no qual se formam as almas, no qual se recebe e se desenvolvem as faculdades sobrenaturais que o cristão, após a morte, gozará na morada celeste. Como a vida embrionária no seio materno, ela é também uma vida, mas uma vida em formação, na qual se elaboram os sentidos que deverão funcionar na estrada terrestre. Os olhos, que contemplarão a natureza, o ouvido, que recolherá suas harmonias, a voz, que a isto misturará seus cantos, etc. No céu veremos a Deus face a face, é a grande promessa que nos foi feita. Toda religião está baseada nela e, no entanto, nenhuma natureza criada é capaz dessa visão. Todos os seres vivos têm sua maneira de conhecer, limitada por sua própria natureza. A planta tem um certo conhecimento das suas substâncias que devem servir à sua manutenção, posto que suas raízes se estendem em direção a elas, procurando-as para ingeri-las. Esse conhecimento não é uma visão. O animal vê, mas ele não tem a inteligência das coisas que seus olhos abarcam. O homem compreende essas coisas, sua razão as penetra, abstrai as ideias que elas contêm e através delas se eleva a ciência. Mas as substâncias das coisas permanecem escondidas porque o homem é apenas um animal racional e não uma inteligência pura. Os anjos, inteligências puras, veem a si mesmo na sua substância, porém contemplar diretamente as substâncias da mesma natureza da deles e com mais razão as substâncias inferiores. Eles podem contemplar, né? Mas eles não podem ver a Deus. Deus é uma substância à parte de uma ordem infinitamente superior. O maior esforço do espírito humano conseguiu qualificar Deus como ato puro. E a revelação nos diz que ele é uma trindade, de pessoas na unidade da sua substância, a segunda engendrada pela primeira, a terceira que procede das outras duas, e isso numa vida de inteligência e de amor que não tem começo nem fim. Ver a Deus como ele é, amá-lo como ele se ama, e nisso consiste a beatitude prometida.
está acima das forças de toda a natureza criada e até mesmo possível. Para compreendê-lo, essa natureza não deveria ser nada menos que igual a Deus. Mas aquilo que não tem cabimento pela natureza pode sobrevir pelo dom gratuito de Deus. Nós o sabemos, porque Deus não o disse ter feito. Isso serve para os anjos e também para nós. Os anjos bons veem a Deus face a face, e nós somos chamados a gozar da mesma felicidade. Nós não podemos chegar a isso senão por alguma coisa de sobreacrescentado, que nos eleva acima da nossa natureza, que nos torna capazes daquilo que somos radicalmente impotentes por nós mesmos, como seria o dom da razão para um animal ou o dom da visão para uma planta. Essa alguma coisa é chamada aqui embaixo de graça santificante. É, diz o apóstolo São Pedro, uma participação na natureza divina. E é preciso que seja assim, pois, como acabamos de ver em nenhum ser, a operação ultrapassa ou pode ultrapassar a natureza desse ser. Se um dia seremos capazes de ver a Deus, é porque alguma coisa de divino terá sido depositada em nós, ter-se-á tornado uma parte do nosso ser e o terá elevado até torná-lo semelhante a Deus. Bem-amados, diz o apóstolo São João, agora somos filhos de Deus e aquilo que um dia seremos ainda não se manifestou. Seremos semelhantes a Ele porque nós o veremos tal como Ele é, João 3,2. Essa alguma coisa nós a recebemos já neste mundo no santo batismo. O apóstolo São João a chama um germe, primeira carta de João 3,9, isto é, o início de uma vida. Era o que nosso Senhor nos assinalava quando falava a Nicodemos sobre a necessidade de um novo nascimento, de uma geração para a vida nova, a vida que o Pai nele mesmo, que Ele dá ao Filho, que o Filho nos traz ao nos enxertar nele pelo santo batismo. Essa palavra enxerto, que dá uma imagem tão viva de todo o mistério, São Paulo a tomara de nosso Senhor, que disse aos seus apóstolos: eu sou a videira, vós sois os ramos. Assim como o ramo não pode dar fruto por si só, sem permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Essas ideias elevadas eram familiares aos primeiros cristãos. O que demonstra é que os apóstolos, quando elevados a falar delas nas epístolas, fazem como de uma coisa já conhecida. E, de fato, foi assim que os ritos do batismo lhes foram apresentados em longas catequeses. Depois, as vestes brancas dos neófitos diziam-lhes que começavam uma vida nova e que, relativamente a esta vida, eles estavam nos dias da infância. Filhos espirituais, era-lhes dito, como crianças recém-nascidas, desejai ardentemente o leite que deve alimentar vossa vida sobrenatural, o leite da fé inalterada, sine dolo lac concupiscite, e o leite da caridade divina. Quando o desenvolvimento do germe que recebeste estiver chegado ao fim, essa fé tornar-se a visão clara, essa caridade tornar-se amor divino. Toda a vida presente deve tender a esse desabrochar, a transformação do velho homem, do homem da pura natureza e mesmo da natureza decaída, em homem deificado. Eis o que acontece aqui embaixo ao cristão fiel. As virtudes sobrenaturais infundidas em nossa alma no batismo desenvolvem-se a cada dia pelo exercício que nós damos com os socorros da graça e, deste modo, tornam a graça capaz das atividades sobrenaturais que deverão desabrochar no céu. A entrada no céu será o nascimento, assim como o batismo foi a concepção. Assim são as coisas. Eis o que Jesus fez a respeito do que ele veio informar o gênero humano. Desde então, a concepção da vida presente foi radicalmente alterada. O homem não estava mais sobre a terra para gozar e morrer, mas para se preparar para a vida do alto e merecê-la. Gozar, merecer, são as duas palavras que caracterizam, que separam, que opõem as duas civilizações. Isto não significa que desde o momento em que o cristianismo foi pregado, os homens não pensaram mais em nenhuma outra coisa que não fosse sua santificação. Eles continuaram a perseguir as finalidades secundárias da vida presente e a cumprir na família e na sociedade as funções que elas requerem e os deveres que elas impõem. Ademais, a santificação não se opera unicamente pelos exercícios espirituais, mas pelo cumprimento de todo o dever de Estado, por todo ato feito com pureza de intenção. Tudo quanto fizerdes, diz o apóstolo São Paulo, por palavras ou por obras,
fazei-o em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalhai para agradar a Deus em todas as coisas e dareis frutos em toda boa terra. Além disso, permaneceram na sociedade e nela permanecerão até o fim dos tempos as duas categorias dos homens que a Santa Escritura também denomina, os bons e os maus. Mas é preciso assinalar que o número dos maus diminui e o número dos bons aumenta à medida que a fé adquire mais influência na sociedade. Estes, porque têm na fé a vida eterna, amam a Deus, fazem o bem, observam a justiça, são os benfeitores de seus irmãos e por tudo isso fazem reinar na sociedade a segurança e a paz. Aqueles, porque não têm fé, porque seus olhos permanecem fixados nessa terra, são egoístas, sem amor, sem piedade com seus semelhantes, inimigos de todo bem, eles são na sociedade uma causa de discórdia e de impedimento para a civilização. Misturados uns aos outros, os bons e os maus, os crentes e os incrédulos, formam as duas cidades descritas por Santo Agostinho. O amor a si, que pode ir até o desprezo de Deus, constitui a sociedade comumente chamada o mundo. O amor a Deus, elevado até o desprezo de si, produz a santidade e povoa a vida celeste. À medida que a nova concepção da vida trazida por nosso Senhor Jesus Cristo à Terra entrou nas inteligências e penetrou nos corações, a sociedade se modificou. O novo ponto de vista mudou os costumes e, sob a pressão das ideias e dos costumes, as instituições se transformaram. A escravidão desapareceu ao invés de ver os poderosos subjugaram seus irmãos, viu-se se dedicar até o heroísmo para obter-lhes o pão da vida presente e também, sobretudo, para obter-lhes o pão da vida espiritual, para elevar as almas e santificá-las. A guerra não mais foi feita para se apoderar dos territórios de outrem e conduzir homens e mulheres à escravidão, mas para quebrar os obstáculos que se opunham à expansão do reino de Cristo e obter para os escravos do demônio a liberdade de filhos de Deus. Favorecer a liberdade dos homens e dos povos nos passos em direção ao bem tornou-se finalidade para a qual as instituições sociais se encaminharam, se não sua finalidade expressamente determinada, e as almas aspiraram ao céu e trabalharam para merecê-lo. A busca dos bens temporais, pelo gozo que dele se pode tirar, deixou de ser o único e o principal objetivo da atividade dos cristãos, ao menos dos que estavam verdadeiramente imbuídos do espírito do cristianismo, e foi substituída pela busca dos bens espirituais, a santificação da alma e o crescimento das virtudes, que são o ornamento e as verdadeiras delícias desta vida terrena, e ao mesmo tempo a garantia da bem-aventurança eterna. As virtudes adquiridas pelos esforços pessoais eram transmitidas pela educação de uma geração a outra, e assim se formou pouco a pouco a nova hierarquia social, fundada não mais sobre a força e seus abusos, mas sobre o mérito. Embaixo, famílias que se detiveram na virtude do trabalho, no meio aquelas que, sabendo juntar o trabalho à moderação no uso dos bens que lhes propicia, fundaram a propriedade através da poupança, e no alto, aquelas que, desembaraçando-se do egoísmo, elevaram-se às sublimes virtudes da dedicação a outrem. Povo, burguesia e aristocracia. A sociedade foi baseada e as famílias dispostas sobre o mérito ascendente das virtudes transmitidas de geração em geração. Tal foi a obra da Idade Média durante seu curso. A Igreja realizou uma tripla tarefa. Lutou contra o mal que provinha das diversas seitas pagãs e destruiu. Transformou os bons elementos que se encontravam entre os antigos romanos e as diversas espécies de bárbaros. Por fim, ela fez triunfar a ideia de que nosso Senhor Jesus Cristo dera da verdadeira civilização. Para aí chegar, ela tinha se empregado primeiramente em reformar o coração do homem. Daí vier a reforma da família, a família reformar o Estado e a sociedade, via inversa daquela que se quer seguir hoje. Sem dúvida, crer que na ordem acima exposta não houve desordem seria se enganar. O antigo espírito, o espírito do mundo que nosso Senhor havia anematizado, jamais foi e jamais será completamente vencido e aniquilado. Sempre mesmo nas melhores épocas, ainda quando a Igreja obteve na sociedade a maior ascendência, houve bons e maus homens. Aí eu vou pular um trechinho para terminar. O impulso imprimido à sociedade pelo cristianismo começou a diminuir, dissemos, no século XVIII. A liturgia o percebe e os fatos o demonstram. Inicialmente houve a paralisação, depois o recuo. Esse recuo, ou melhor, essa nova orientação foi logo tão manifesta que recebeu o nome, a Renascença. Renascença do ponto de vista pagão na ideia da civilização. E com o recuo veio a decadência. É uma ascensão
como história de uma nação enquanto a influência moral da igreja domina, e que ela se torna uma queda apesar de tudo que essa queda às vezes tem de brilhante e épico, desde o momento em que os escritores, cientistas, artistas e filósofos substituíram a igreja e a despojaram de seu domínio. Eu pulei pouquíssimas frases, tá, desses últimos trechos para poder concluir esse vídeo. Meditem, esse livro vai ser de muito uso, vai ser muito bom aqui para o canal. Fiquem com Deus e ouçam com atenção.